Bom dia a todos. Nesta oração eu quero fazer a leitura da Palavra de Deus nesta manhã e quero estar dividindo com vocês esta leitura, em que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, de verso de número 20. O tema diz: Cristo, as primícias dos que dormem. Que diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O verso 29. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia, morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei com Éfeso, com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, como comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Os ressuscitados terão corpo, mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outras a das aves, outras as dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e a outra das estrelas, porque até entre estrelas e estrela há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder.
Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu, que é Jesus, né? Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Louvado seja Deus. Eu quero assim estar explicando assim, né, sobre essa passagem que eu acabei de ler, que diz assim: antes de fazerem suas colheitas. Então aqui diz: os israelitas deveriam trazer uma amostra representativa de sua safra aos sacerdotes, como oferta do Senhor. A colheita é completa, não era permitida até que essa porção chamada de primícias fosse oferecida. Essa prática estava por trás da imagem evocada por Paulo de Cristo como sendo as primícias. A ressurreição de Cristo era a primeira amostra da colheita futura da ressurreição dos que morreram, crendo em Jesus. Ele próprio foi a oferta feita ao Pai por causa deles. Ao se referir a Cristo como as primícias, Paulo favoreceu seu argumento acerca da ressurreição. As primícias era apenas a parcela inicial, o resto da safra viria em seguida. Portanto, para completar a colheita do Pai, era necessário que todos aqueles que acreditavam em Cristo também fossem ressuscitados. Aqui, o ressuscitado, amados, é morrer para o mundo e viver para Cristo. É morrer, né, nas práticas do pecado e viver em santidade para o Senhor, buscando a cada dia, né, a santidade e vivermos em Cristo. E o verso, né, de número 29, a explicação do texto diz assim: não pode estruturar doutrinas bíblicas, embora não haja uma explicação fácil. O sentido parece residir no fato de que a locução prepositiva, por causa de, é mais bem traduzida como em relação a, de modo que o batismo cristão em relação à morte, porque aqui quando a gente, né, nós somos batizados, enquanto nós somos submersos à água, o que nós saímos da água é como sepultamos os nossos pecados na água, e quando saímos da água, vivemos para Cristo. Amém? E morremos para o mundo. No que esta se refere à ressurreição, só terá sentido sendo a ressurreição de fato verdadeira. E o verso aqui, né, de número 15:45, em que diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. A palavra de Deus explica assim, ó, que há dois tipos de corpos, o natural e o espiritual. O primeiro homem Adão foi criado com um corpo natural, físico, o qual se tornou sujeito ao declínio e à morte. Jesus Cristo é o último Adão, venceu a morte e recebeu um corpo espiritual glorificado e imortal.
Portanto, em virtude da criação, Adão é terreno e em virtude da ressurreição, Cristo é do céu. Segundo Paulo, esses dois são protótipos, os dois portadores contendo dois tipos de corpo. O primeiro homem, Adão, representa todos aqueles que têm um corpo físico. O último Adão representa todos aqueles que trazem sua semelhança espiritual. O primeiro Adão é humano, o último infinitamente mais. Os cristãos nascem à imagem do primeiro e um dia também serão a imagem do último, que é Jesus. Amém? Então vamos assim nos entregar ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito, reconhecer a soberania de Deus, aceitar Jesus no nosso coração, sermos batizados em Cristo, né? Em que no batismo ele é sepultado todos os pecados e vivemos para Cristo, um novo filho, né, de Deus, em que vamos estar sempre vivendo de conformidade à vontade de Deus, da palavra de Deus e vivendo de fé em fé, fazendo as obras de Deus, as obras de Jesus, o que Jesus fez aqui na terra. Jesus disse que nós faríamos maiores a que ele fez, por que maiores? Porque Jesus ia estar aqui ao nosso lado. O Espírito Santo de Deus nos orientando a fazermos conforme ele quer que nós venhamos a fazer. Amém? Que Deus assim abençoe o dia de cada um de nossas vidas, de nossos familiares, e vamos ter fé, acreditar que na nossa vida Cristo é tudo nas nossas vidas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluias, glórias a Deus e um bom dia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que venhamos a buscar sempre forças ao nosso Deus, ao nosso Jesus, ao amigo Espírito Santo de Deus. Que nós não estamos só, estamos sempre abraçadas pelo Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Um bom dia.